Se a gente pensar na história da cirurgia atual, a história da cirurgia e do nosso instrumental de trabalho, ela é muito recente. Porque você tem, assim, os primeiros trabalhos de cirurgia sendo publicados já junto com a origem da humanidade. Você tem relatos na Índia, dos povos orientais, dos egípcios, de cirurgias sendo realizadas. Depois você tem o trabalho lá de um cara, um romano, que viveu na época, bem na época de Jesus Cristo, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo, que é o Aulus Cornelius Celsus, que é o cara dos sinais cardinais da inflamação, né, o tumor, calor, rubor e dor, que na verdade ele escreveu um livro, né, o livro chamava Da Medicina, e lá ele falava de várias formas de tratamento, fez esse enunciado da inflamação e dividia a medicina em 3 partes: a parte dos medicamentos, de quem tratava com medicamentos, a parte de quem tratava com alimentação, os pacientes, né, os doentes, e a parte de quem curava com as mãos. E quem curava com as mãos eram os cirurgiões. Com o passar do tempo, de um tempo curto, houve uma dissociação de curar com as mãos da medicina. E isso aí durou mais de 1.500 anos. Quem fazia cirurgia não era médico, porque o médico não curava com as mãos. Principalmente no período das trevas da Idade Média, do obscurantismo, onde a teoria de tratamento das pessoas era através dos humores. Então, os médicos não manipulavam seus doentes, não realizavam procedimentos. Quem realizavam isso eram os cirurgiões, e os cirurgiões eram normalmente pessoas que não tinham estudo. Eram pessoas muito pouco cultas, a grande maioria deles era analfabetos, e aí então surgiu a figura do cirurgião barbeiro, e aí surgiu também a nossa profissão, né, o cirurgião dentista. E aquele profissional acabava fazendo as 3 coisas: ele fazia procedimentos bucais, fazia extrações dentárias, e as cirurgias eram pequenas, né, eram drenagens de abscesso, às vezes amputações, e aí a coisa era maior, tratamento de trauma da maneira que desse, e cortava cabelo, né? O cara trabalhava em praça pública, juntava gente para olhar, a cachorrada em roda ali, sangue correndo, uma caixinha com areia para recolher o sangue, e o instrumental, obviamente, nesse tempo era muito precário, e o instrumental era muito parecido com ferramentas de marcenaria, não era muito diferente do que era utilizado pelo cirurgião barbeiro. E aí você vai ter pequenas diferenças, assim, de um país para o outro, né, da regulamentação europeia, lá, a Inglaterra chamava de um jeito, a França chamava de outro, tinham regras um pouco distintas, mas tudo isso para dizer que a cirurgia e a odontologia, elas têm a mesma origem, e essa origem, ela foi separada da medicina. Aí, com o Renascimento, voltaram a estudar, voltaram a haver dissecções de cadáveres, mas o entendimento da fisiologia era muito precário, não tinha anestesia, não tinha controle de infecção, mais ou menos 40% a 60% dos pacientes submetidos a procedimentos morriam, e eles não sabiam por quê, né? Mas estavam estudando, era o conhecimento da época, e a cirurgia patinando. E o grande boom, assim, de avanço científico, tecnológico, acadêmico da cirurgia, ela aconteceu no século XIX, por basicamente 3 eventos particulares, assim, que foi a anestesia. Então, quando houve o domínio da técnica anestésica, que você tirou a dor do paciente, o profissional pôde trabalhar com tranquilidade, porque tudo tinha que ser feito muito rápido. E se você ler os relatos da época, lá vai dizer que o cirurgião tinha que ser, acima de tudo, rápido e frio, para que ele não se emocionasse com os gritos do paciente. Claro que o paciente não é nem que pedisse, as pessoas realmente gritavam, né? E que não tivesse receio de cortar demais, mas também receio de cortar de menos, mas também não sentisse prazer cortando demais, né? O cara não poderia ser sádico. É bizarro a descrição da personalidade do cirurgião. Mas, pois bem, junto com essa história de que, então, começou a controlar a dor,
houve o entendimento da contaminação por contato, né, com Inácio Semmelweis lá na Áustria, que era um obstetra, as mulheres morriam lá em Viena de febre puerperal, ele começou a estudar, acabou que o patologista que fazia as autópsias das mulheres acabou se cortando com bisturi, e aí ele fechou, porque tinha 2 maternidades lá, a maternidade das parteiras, as mulheres pouco morriam, e nas dos médicos morriam muito, e a admissão era um dia para uma, um dia para os outros. Tinha mulheres que tentavam, de toda forma, atrasar o parto para não cair na enfermaria dos médicos, porque sabiam que havia muitas mortes lá. E aí, então, Semmelweis começou com a história de lavar as mãos, né? Que agora a gente está retomando toda essa história de ter que realmente estar muito preocupado com a lavagem de mãos. Só que não entendia por que tinha que lavar as mãos, mas entendia que se lavasse as mãos, não levava à morte para as novas gestantes lá, até que depois vieram os trabalhos de Koch e de Pasteur, que mostraram que existiam bactérias, que existiam micro-organismos, e aí houve o entendimento da contaminação por contato. Paralelo a essa história, né, na Escócia, lá tinha um cirurgião, Joseph Lister, que foi o cara que começou a operar com asepsia. A enfermaria, na época, todas as enfermarias de hospital fediam a pus e a necrose. E a enfermaria do Lister cheirava fenol. Ele teve resultados excelentes. Ele que fez aquela cena que ficou clássica, quando a gente estuda a história da medicina, da odontologia, de borrifar fenol no ar com a maquineta aquela, né? Ele passava fenol em tudo. Passava nele, passava no paciente, passava no chão, passava nos tecidos, passava nas enfermeiras. E assim, empiricamente, e aí apresentou os trabalhos dele na Royal College of Surgery em Londres, e os caras tripudiaram ele. Mas depois viram que ele realmente tinha razão, e aí então começou a técnica asséptica, e aí começou a formar um monte de escola de cirurgia. E aí você controlou a infecção, você controlou a dor, e aí então o instrumental cirúrgico acaba sendo desenvolvido efetivamente. Então, o instrumental que a gente conhece hoje dessa forma, ele é um instrumental que foi concebido no final do século XIX, a partir de 1800 e tantos, e aí, claro, vem em constante evolução à medida que as técnicas vão aprimorando.